Olá pessoal, que Deus possa te guiar nesse dia de hoje, te fortalecendo e te dando vida, para que você possa viver uma vida abençoada em todos os parâmetros da sua vida. Que Deus possa honrar você que o segue. A vida do cristão, ela não é fácil, mas ela é uma vida abençoada, porque em todos os momentos o Senhor nos acompanha e nos dá a capacitação de ouvir a sua voz. Que neste dia Deus possa iluminar o nosso coração, abençoar a nossa família, nossa casa, abençoar o nosso trabalho, a nossa vida diária, aqueles que nos rodeiam, que são do bem, que andam na luz, que praticam a luz, que essas pessoas venham ser abençoadas. E aquelas que, infelizmente, andam nas trevas, que elas venham ver a luz em cada um de nós. A palavra de Deus diz, em Isaías, capítulo 11, versículo 1, diz assim: porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. A palavra de Deus diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Deus abençoou Davi, mas Davi teve muitas dificuldades na vida dele. Davi foi um homem que, com certeza sentado no seu trono, passou a imagem em sua cabeça sobre todas as dificuldades que ele passou para se tornar rei de Israel. O profeta Isaías pregou aproximadamente 40 anos. Ele se dedicou à palavra de Deus e Deus deu esse ministério para Isaías, o profeta. E Isaías fala de Davi, que um broto brotaria e que seria uma bênção. E nós sabemos que é o Senhor Jesus Cristo. Davi, voltando ao rei Davi, ele teve muitos percalços na sua vida antes de ser alguém, antes de ser rei. Davi morou de favor, não é verdade? Davi se fez de louco, Davi teve medo, mas Davi esperou o tempo de Deus na vida dele. A Isaías mesmo diz algo muito profundo. Diz assim Isaías 55, versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e a faz produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que enviei. Amém? Então a palavra de Deus diz que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Davi, a Bíblia diz que Davi foi um jovem que já adorava o Senhor antes mesmo de ser alguém. Ali, escondido no meio das ovelhas, Davi já vivia uma vida de adoração. Por que estou falando isso hoje? Estou dizendo que você, que é uma pessoa que tem sonhos, que tem desejos,
para se realizar nessa terra, tudo pode ser cumprido através da palavra de Deus, através do próprio Deus. Deus está dizendo que os caminhos dele é mais alto do que os nossos, então os pensamentos de Deus são mais altos que o nosso. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não torna, mas rega a terra e faz produzir e brotar, dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Então, Deus, Ele quer fazer algo na minha vida e na sua vida. Assim como fez na vida de Davi. Como eu já disse, Davi passou por muitas dificuldades, mas mesmo assim Davi não deixou de buscar ao Senhor. O segredo de nós estarmos diante da presença de Deus é nós continuarmos os caminhos de Deus, continuarmos andando na presença dEle, mesmo que aparentemente não vemos a vitória chegar. Mas no momento certo, Deus fará-nos vitorioso, assim como fez Davi. Davi teve muitas falhas porque foi ele mesmo que errou. Não foi Deus que errou. Deus deu toda a receita de bolo para Davi. Mas infelizmente Davi, assim como todos nós, às vezes queremos buscar os nossos próprios interesses e acabamos nos machucando. Mas Deus amava Davi, assim como Deus te ama e assim como Deus me ama. Então o segredo de nós estarmos diante da presença de Deus é permanecermos fiéis, voltados para Ele. A palavra de Deus diz que Davi se tornou rei de Israel. Mas olha, antes de Davi se tornar rei de Israel, teve todo aquele sofrimento para conseguir uma moradia certa, fugiu, muitas vezes debaixo de sol quente, debaixo de chuva, muitas vezes ficou dentro de caverna. Mas a vida nossa também não é assim. Quantas vezes nós passamos por tantas batalhas físicas e espirituais, mas Deus nos dá a vitória. E Deus sabe de todas as coisas. Os caminhos de Deus são maiores do que o nosso. A gente não pode negar que Deus é quem cuida de mim e de você. Então, que nós possamos sempre nos voltarmos para Ele. E Isaías, dizendo de Davi e dizendo que Jesus viria. Na verdade, em Isaías 11, nós lemos, que um broto, ia aparecer da casa de Jessé. E esse broto é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo hoje está dentro de você e dentro de mim. E Ele está sempre conosco, nos ensinando o caminho que devemos andar. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Assim como Davi perseverou em buscar o Senhor e Deus disse que ele era um homem segundo o coração dele, assim eu e você também venhamos ter um coração voltado para Deus. Eu não sei o que você tem passado nesses dias, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas Deus te ama. Deus quer abençoar a sua vida, que Deus possa sempre te fortalecer e te ajudar em todos os teus caminhos. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine.